Meninos, então é isso aí, ó. Então, só localizando, tá bom? Título da aula de hoje, ó, é ciclo trigonométrico, tá? Então, nós vamos dividir em duas partes. Uma a gente vai estudar hoje, a outra a gente vai estudar semana que vem, tá? Ô, Júlio, por que a gente vai demorar? A gente vai demorar um pouquinho estudando esse tal do ciclo trigonométrico. Gente, se nós não entendermos muito bem como funciona o ciclo trigonométrico, nas outras aulas eu vou ficar perdidaço, tá? Porque aí depois o que eu vou fazer nas aulas futuras? Nós vamos estudar o seno, o cosseno e a tangente nesse ciclo trigonométrico. Mas o primeiro passo é conhecer esse danado do ciclo trigonométrico. Como é que ele funciona, tá? Então, é lá no capítulo 5, tá, gente? Livro 2. Então, para quem quiser, estiver fazendo as anotações no caderno aí, é capítulo 5, livro 2. Tá bom? Então, tá. Ciclo trigonométrico, primeira parte. Pessoinhas, então, colocamos o título da aula, certo? Ciclo trigonométrico. Então, vamos começar a escrever algumas coisinhas aqui? Júlio, o que é o ciclo trigonométrico? Anota aí, ó, um resuminho de vocês. O ciclo trigonométrico é uma circunferência, ele é uma circunferência especial, é uma circunferência especial na qual nos basearemos para estudar para estudar as funções trigonométricas. As funções trigonométricas. Gente, é como se o ciclo trigonométrico fosse o nosso amiguinho daqui para frente, tá? Sem ele, a minha vida vai ficar pior. Sabe aquele amigo teu que você gosta demais e quando você tem alguma coisa para contar que é segredo, que você liga para ele e fala, olha, aconteceu isso assim, assado, você fica mais leve? Então, o ciclo trigonométrico é esse. Ele é o nosso amigo, tá? Sem ele, a minha vida vai ficar mais difícil daqui para frente, tá? Galerinha, nós vamos estudar tanto assim, tanto detalhe, tanto valor, tanta coisa. E se eu for decorar tudo, eu vou ficar louquinho da cabeça. Então, o que o ciclo trigonométrico vai fazer? Ele vai me ajudar a não decorar tanto. A gente não vai precisar decorar tanta coisa. Se eu entender como funciona, a minha vida fica mais fácil. É esse o objetivo da gente estudar o ciclo trigonométrico. Tornar a nossa vida mais fácil. Fechou? Igual o nosso amigo do peito. Então, o ciclo trigonométrico, ele é uma circunferência especial na qual nos basearemos para estudar as funções trigonométricas. Gente, e aí nós vamos ver que ele tem algumas propriedades. Então, o que ele tem de interessante? Então, vamos lá. Primeiro passo, primeira coisa que ele tem de interessante, vamos chamar de item 1. Pessoal, o raio dele, o raio do ciclo, é sempre igual a 1. Beleza? Então, a primeira propriedade é que o raio sempre vale uma unidade. O quê, Júlio? Qualquer coisa que você quiser. Pode ser 1 centímetro, 1 milímetro, 1 decímetro, 1 metro, 1 quilômetro. Uma unidade. Falou do ciclo trigonométrico, lembra que o raio vale 1. Então, esta é a primeira propriedade interessante que ele tem. E às vezes você para e pensa assim, Júlio, por quê? Por que o ciclo tem que ter raio 1? Gente, é só uma convenção, tá? É só uma convenção. Não é nada demais.
É que assim, convencionou-se o ciclo Terrae 1 por uma questão de facilidade de conta. Tá bom? É para facilitar as contas, só isso. Ô, Júlio, poderia ter um ciclo de raio 2? Poderia. Raio 3, raio 4. A sua vida ficaria mais difícil. Só isso. Então, é só por uma facilidade de conta. Pessoal, segunda propriedade. Ele é dividido em 4 quadrantes. Ele é dividido em 4 quadrantes. Tá? Ô, Júlio, como é que eu vou dividi-lo em 4 quadrantes? Traçando 2 linhas. Perfeito? Uma linha horizontal e uma linha vertical, sempre no meio dele. É quadrantes, dividido em 4 quadrantes. Tudo bem? Aí faz o desenho aí para vocês lembrar. Ó. Uma linha vertical, uma linha horizontal, e aí vai ser 4 partes, ó, como se fosse 4 pedaços de pizza. E cada parte dessa é um quadrante. Até aí, tudo bem? Pessoinhas, terceira propriedade. Gente, a gente vai trabalhar com ângulos, claro, porque trigonometria sem ângulo não tem sentido, tá? Para ficar uma coisa organizada, para todo mundo que fosse estudar matemática estudasse do mesmo jeito, os matemáticos eles adotaram uma origem, tá? Um ponto inicial para começar a contar os ângulos. E aonde que vai ser a origem? Então, eu vou escrever aqui, ó, terceiro tópico. Ele possui uma origem. Então, o ciclo trigonométrico possui uma origem. Que vai ser aonde? Vai ser bem aqui nesse pontinho, galera. Ó. Bem aqui na direita. Ô, Júlio, por que aí? Gente, uma convenção, tá? Podia ser em qualquer outro lugar. Peraí, tá ficando feio meu pontinho aqui. Então, esse pontinho vermelho é a origem. Tudo bem, turma? Então, toda vez que eu for começar a contar o ângulo, eu vou começar desse ponto. Então, aqui vai ser o nosso 0 grau. Tá bom? Aí vai ser o nosso 0 grau. Vai ser o nosso 0 grau. Vamos falar em graus primeiro, depois a gente fala dos radianos. Tá bom? A gente aprendeu lá no começo do ano que os ângulos podem ser medidos em graus ou radianos. Tá aí, tudo bem, turma? Então, acompanhando bonitinho. Então, ele é dividido em quadrantes, né? E ele possui uma origem. Quarta característica. Galera, vai existir um sentido normal da gente andar no ciclo. Que o aluno poderia pensar assim, Júlio, como é que eu vou contar os ângulos? Para cima ou para baixo? Eu vou começar a rodar no sentido anti-horário ou no sentido horário? Normalmente, o sentido que a gente adota para contar os ângulos é o sentido anti-horário. Tá bom? Então, para cima. Então, o sentido anti-horário, nós vamos chamar de sentido positivo. É a maneira normal de contar os ângulos. Então, como se fosse aqui, ó, 1 grau, 2 graus, 3, 4, 5, vai indo. Sempre no sentido, não é que é sempre no sentido anti-horário, mas normalmente vai ser no sentido anti-horário. Vamos por aqui? Então, a quarta propriedade dele, o sentido anti-horário será o positivo. O sentido anti-horário será o positivo.
vai ser o jeito normal de andar na circunferência, galera. No ciclo trigonométrico. Você sai dali, vai para cima e vai rodando. Vai rodando, vai rodando, e assim sucessivamente. Tá claro, gente? Estão entendendo? Então, o raio vale 1, ele é dividido em 4 quadrantes, ele possui uma origem, e o sentido anti-horário é o sentido normal de andar no ciclo. Nós vamos falar isso muitas vezes, 200 bilhões de vezes, para a gente colocar esse ciclo na nossa cabeça. Opa, desculpa, tem um botão sem querer aqui. Tudo bem, galerinha, por enquanto? E aí, turminha, pensa na lógica comigo. Eu saí do zero, beleza? Aí eu vou subir, subindo, subindo, subindo. Quando eu chegar lá em cima, lá no topo do ciclo, quantos graus eu andei? Isso aí, Fábio, eu andei 90 graus. Então, lá em cima vai ser o ângulo 90. Sempre, Júlio, sempre. Lá em cima sempre será o ângulo de 90 graus. Tá? Porque você andou a quarta parte do círculo. E se eu continuar a minha caminhada, estou andando, 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 andando. Quando eu chegar lá do outro lado, no lado esquerdo, qual que é o ângulo que está me esperando ali? Quanto que eu andei até aqui agora? Na esquerda. 180. Isso aí, Maria. 180 graus. E se eu continuar a caminhada, andar mais um pouquinho, até chegar aqui embaixo, então lembra lá, eu saí do zero, fui dando por cima, ó, fui dando a volta por cima, dando a volta, passei pelo 180. Quando eu chegar aqui embaixo, que ângulo que vai estar me esperando? Que ângulo que vai estar aqui embaixo me esperando? Primeiro ângulo? 270. Muito bem, Pedro Túlio. 270 graus. E se eu completar a volta, dar a volta completa no ciclo, eu vou voltar na origem, e quando eu voltar na origem, eu vou ter o ângulo de 360 graus. Aí, gente, começa a gerar uma primeira desconfiança, uma primeira coisa que começa a encabular. Júlio, esse ângulo você falou que era o zero, mas agora você está falando que é o 360. E aí? São os dois, galera. O mesmo ponto vai poder ser o 0 grau ou o 360 graus. Tá? Mas são ângulos diferentes que estão morando no mesmo ponto. Nós vamos falar muito dessa ideia, tá, galera? Na trigonometria, vai ter muito. Daqui a pouco eu vou falar melhor disso, mas vai ter muitas vezes que o mesmo que ângulos diferentes vão morar no mesmo lugar. Não é só o 0 e 360 que acontece isso. Tá bom? Mas acostumem com essa ideia. Ângulos diferentes que moram no mesmo ponto. Gente, esses ângulos são fixos, tá? Beleza? O 0, 90, 180, 270 e 360 sempre são nesses lugares. Não vai mudar. Certo, turma? Gente, e aí, como a contagem começou no zero e foi rodando no sentido anti-horário, então esse aqui, ó, é chamado de primeiro quadrante, esse aqui é chamado de segundo quadrante, o de baixo aqui da esquerda é chamado de terceiro quadrante e o de baixo da direita é chamado de quarto quadrante. E, gente, o nome dos quadrantes são sempre assim, tá? Primeiro, segundo, para baixo aqui é o terceiro e vindo para a direita é o quarto. Primeiro ano, dúvidas por enquanto? Beleza? Então, esse aí é o chamado ciclo trigonométrico
ou também, em alguns livros, eles chamam de circunferência trigonométrica, ou círculo trigonométrico. Então, tudo isso é sinônimo, tá, gente? Ciclo, circunferência, ciclo, círculo. Alguma dúvida? Meninada, se eu fosse pensar em radianos, quem lembra como é que eu converto de grau para radiano? Qual é a equivalência que existe de grau para radiano? Começo do ano, vamos lá, quero saber como é que eu penso em converter grau para radiano. Ó, o Pedro Túlio está lembrando para a gente, galera, os 180 graus, ele equivale ao pi radianos. Então, esse ponto da esquerda aqui, ó, onde está o 180, você pode chamá-lo de pi radiano. Eu não vou ficar pondo a palavrinha rad, tá, galera? Só para facilitar a nossa vida. Então, vou chamar só de pi, tá? Então, esse ponto pode ser os 180 graus ou pi rad. Gente, agora vai na lógica. 90 é a metade de 180. Então, em radianos, esse ponto de cima será o π por 2. Está entendendo? Porque π por 2 é metade de 180, então é π por 2. O 0 grau é equivalente ao 0 radiano. Aí você não põe a bolinha do grau, tá vendo? Quando eu ponho só 0, quer dizer que é 0 radiano. O 360, como é o dobro de 180, então eu posso chamá-lo de 2π radianos. Concorda? Então, 360 vai ser o 2π radianos. Galerinha, e o 270, se vocês fizerem uma regrinha de 3, como é que é mesmo? Ó, 180 é π, 270 é x. Na hora que você faz essa conversão aqui, vai dar 3π por 2. Tá bom? Então, o ângulo de 270 graus pode ser chamado de 3π sobre 2 radianos. Ô, Julião, mas eu tenho que brincar com radiano também? Não pode ser só em grau? Gente, infelizmente, nos exercícios vai variar, tá? Tem problema que faz a pergunta em graus, tem problema que faz a pergunta em radianos. Então, é bom a gente acostumar com os dois tipos de ângulos, tá? Lembra que são unidades diferentes para a mesma coisa. Certo, turminha? Então, ó, 0, lá em cima, π por 2, aqui, π, embaixo 3π por 2 e completando a volta 2π. Então, primeiro ano, prazer, tá? Este é o ciclo trigonométrico. Bom, vai ser o seu amiguinho nas próximas aulas. Provavelmente aí, por mais uns 3 meses seguidos, esse ciclo vai ser o nosso amigo. Sem ele, eu não sou mais nada. Eu sou um pobre coitado. Ele vai ser o nosso amiguinho do peito. Dúvida, gente? Perguntas? Nós vamos falar muito dele, tá? Nós vamos enjoar de desenhar esse ciclo trigonométrico. Vocês tinham estudado isso no nono ano? Vocês tinham chegado a ver o ciclo trigonométrico? Não, Pedro Túlio, não chegaram a ver. Então é novidade mesmo. Beleza. Então a gente tem que ir bem devagarzinho, tá? Porque a gente tem que entender essas coisas direitinho. Posso passar, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa disso tudo? Deu tempo de anotar? Tudo bem?
Qualquer coisa eu volto, tá? Só vocês falarem. Pessoas, vamos novamente desenhar um ciclo trigonométrico. Vamos lá. Vamos chamar de exemplo, tá? Quem estiver copiando aí, pula umas 3 linhas do caderno e desenha essa bolinha aí. Pula umas 3, 4 linhas. 4 linhas, melhor, fica mais bonitinho. Pula 4 linhas aí e depois nós vamos escrever uma coisa aqui em cima, tá? Eu quero primeiro explicar para vocês. Pula 4 linhas aí, desenha a bolinha. Eu vou primeiro explicar, depois eu escrevo. Então, nós estamos continuando a aula, tá? Pessoas, então tá aqui o nosso ciclo. Eu não vou ficar pondo toda hora os ângulos agora, tá, gente? Eu sei que aqui na esquerda é o 0, lá em cima é o 90, na esquerda é o 180, embaixo é o 270 e fechando a volta é 360. Mas eu não vou ficar pondo esses ângulos toda hora, não, para não encher o saco, tá? Então, vamos supor que eu saia aqui do 0 grau. 0 grau tá aqui, né? Aí, numa linda tarde do domingo, não tinha nada para fazer mesmo, né? Eu fui andar no ciclo. Eu gostei da aula de ciclo trigonométrica, eu vou andar nesse ciclo. Está andando, começou a andar, andar para cima, para cima, para cima. Quando vê, você parou aqui no 30 graus. 30 graus é mais ou menos aqui, ó. Certo? 30 graus. Gente, mas se eu continuar dando a volta, aí eu vou passar pelo 90, aí eu vou dando a volta, passo pelo 180, pelo 270 e completei. Cheguei no 360. Gente, na trigonometria vai acontecer uma coisa interessante, que é a gente poder continuar a contar os ângulos. Como assim, Julio? Eu dei a volta e andei 360 graus. Mas eu não paro de contar, não. Aí eu vou contando de novo, ó, 361, 362, 363, e assim segue. Já que eu vou escrever para vocês anotarem, tá? Então, uma observação. Não precisa anotar agora, não. Na trigonometria, existem ângulos maiores que 360. É só você continuar a contar, você não para. Então, vocês concordam que se eu tiver no 30 graus, 30 graus é o primeiro ângulo que vai passar nesse ponto. Só que se eu estiver dando a volta, dou a volta, dou a volta, dou a volta, dou a volta, vai chegar uma hora que eu vou passar aqui de novo. Gente, qual é o próximo ângulo que vai estar me esperando na hora que eu estiver dando a segunda volta? Entenderam a pergunta que eu fiz? 30 é o ângulo da primeira volta. Mas se eu caminhar, ir lá por cima, der a volta, completar os 360 e continuar a contar mais 30, eu vou passar ali de novo. Não vai ser o 361, Eduardo. 361 é 1 grau depois de 360. É o 390, tá aí de muito bem. Gente, o próximo ângulo que vai passar aqui vai ser o ângulo de 390 graus. Por quê? Porque eu peguei 30 e dei uma volta completa e voltei aqui de novo. Entendi, Júlio. Então, olha só, dica. Para eu saber quais são os próximos ângulos que passam no mesmo lugar que eu tô, é só somar 360. Uma volta, né, turma? Fala para mim. Continua a andar, vai lá, dá mais uma volta, dá mais uma volta, dá mais uma volta. Tá voltando, rodando, rodando. Vou passar aqui de novo. Qual que é o terceiro ângulo que vai passar ali, turminha? Me ajuda a responder. Eu quero saber qual é o terceiro ângulo que passa ali. 750. Por quê? Porque a gente soma 360. Tô entendendo a ideia então, Júlio. Ó, o que acontece? Vamos anotar aqui para vocês estudarem depois. De 30 para 390, a gente acrescentou
360. De 390 para 750, a gente acrescentou 360. E assim segue a vida. Então eu pergunto, quantos ângulos passam naquele lugar? Quantos ângulos passarão ali no 30? No mesmo lugar do 30? Muito bem, Pedro. Infinitos, galera. Essa ideia nunca mais vai acabar. Então, turma, lembra que eu falei para a gente acostumar com a ideia que vão ter muitos ângulos diferentes que vão morar no mesmo lugar? Tá? Então, isso que eu vou escrever agora como observação, tá? Naquelas 4 linhas que vocês pularam. Escrevem aí, ó, para vocês estudarem depois. Na trigonometria, vamos considerar ângulos maiores que 360. Gente, eles vão ter um nome, tá? Os ângulos que se localizam no mesmo ponto são chamados de ângulos congruos. Está escrito errado aqui, ó. Deixa eu consertar. Espera aí que eu já estou voltando, tá? É congruos. Aí. Pronto, melhorou. Então anota aí no resuminho de vocês, ó. Todos os ângulos que se localizam no mesmo ponto do ciclo são chamados de côngruos. Turminha, mas eles são ângulos diferentes, hein? São ângulos diferentes, tá? Todos esses aqui, então, ó, o 30, o 390, o 750 e assim vai. Eles são ângulos congruos. Tá claro isso, gente? Sim ou não? O professor, quer dizer então que em cima de cada ponto vão existir infinitos ângulos côngruos? Exatamente. Perfeito. Eu estou dando o exemplo 30, tá? Mas isso vale para qualquer lugar que você tiver. Depois eu dou outro exemplo. Pessoinhas, e além deles serem chamados de côngruos, nós vamos dar um outro nome sinônimo para eles, tá? Um sinônimo. Então vem cá, ó. Eu sei que vão ter vários, não vão? Vão ter vários. Vai ter o primeiro ângulo, vai ter o segundo, vai ter o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e vai embora. Então a gente vai dar esse nome para eles, quer ver? O primeiro ângulo que passar ali vai ser chamado de primeira determinação positiva. Primeira determinação positiva. Vamos lá, o que é a primeira determinação positiva de um ponto? É o primeiro ângulo que passa no ponto. É o 30 no caso. Aí, como é que vai ser chamado o 390? Vai ser a segunda determinação positiva. Positiva, gente, porque os ângulos são positivos, tá? Por isso. Quem que vai ser o 750, Júlio? O 750 vai ser a terceira determinação positiva. E assim segue, tá, gente? E aí vai ter a quarta, quinta, sexta, décima, milésima, assim vai embora. Estão entendendo, turma? Beleza? Estão sacando a ideia do negócio? Ô Pedro Túlio, eu já vou te dizer quando que o ângulo vai ser negativo. Aguenta a mão só um pouquinho. Já é o nosso próximo tópico aí. Nossa próxima observação vai ser dos ângulos negativos. A Thaís também perguntou. Não, o Pedro Túlio perguntou.
Pessoinhas, alguma pergunta? Tudo isso que eu falei por enquanto? Tudo bem? Joinha. Só então para a gente... Então, beleza, ô, Thaís. Nós vamos falar dos ângulos negativos já já. Aguenta a mão aí. Ó, antes de eu passar para o próximo observação, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Quer ver? Fica nervoso não, ô, Thaís. O do Túlio é bonzinho também. Gente boa. Galera, pega o... Quer ver? Em qual quadrante, responde para mim, em qual quadrante que está o 200 graus? Responde aí, turma. Em qual quadrante está o 200 graus? Está no terceiro. Porque se eu sair do zero, está no terceiro, Pedro Túlio. Porque olha só, do zero até chegar do lado esquerdo é 180. Então ele vai passar um pouquinho para frente. Quanto para frente? 20 graus. Porque aqui é o 180, né? Então 200 está um pouquinho para frente de 180. Então ele está por aqui, ó. Beleza? Então aqui é o ângulo de 200 graus. 200 graus. Gente, mas olha só, 200 graus é a primeira determinação positiva. Concorda comigo? 200 graus é o primeiro ângulo que passa ali. Qual vai ser o próximo? Depois do 200, qual vai ser a segunda determinação positiva? Tudo bem, vai ser o 560. Por que 560, professor? Porque é só somar uma volta. Lembra que o ciclo tem a volta completa? Se eu sair do 200, der a volta completa e voltar no 200 de novo, eu vou ter 560 graus. Todo mundo entendeu por quê, turma? Qual vai ser o próximo? Qual vai ser a terceira determinação positiva? O que eu faço mesmo? Pega 560 e soma 360. Então vai ser 920. Isso aí. E assim segue, galerinha. Eu poderia fazer esse raciocínio em qualquer lugar que eu quisesse. Fechou, turma? Dúvida nesses ângulos côngruos? Beleza? Nós vamos usar muito esse raciocínio, tá? E só uma observação final para a gente encerrar isso de vez. Às vezes a pessoa encabula assim, Júlio, mas eu pensei que na geometria o maior ângulo que existisse fosse o ângulo de 360. Eu pensei que não existisse ângulo maior que 360. Criatura, na geometria, você tem razão. O maior ângulo que existe é o de 360. Só que nós não estamos na geometria, a gente está na trigonometria. Tá? Então, é claro que se eu for pensar em tamanho de ângulo, o maior ângulo que existe é o de 360. Fechou? Mas aqui é porque eu vou contando, né? A gente vai rodando, vai rodando, vai rodando. Então, é só aqui na trigonometria que existe ângulo maior que 360. Júlio. Oi. O quadrante, ele faz alguma diferença em relação a essa determinação? Não, nenhuma diferença, tá? Eu só vou fazer perguntas de quadrantes para vocês, porque vai ser muito comum isso nos exercícios. É bom a gente saber localizar cada ângulo no seu devido quadrante. Mas assim, independente do quadrante que o ângulo tá, ele sempre vai ter as suas infinitas determinações. Tá bom, obrigada. Bom, se eu pegar um ângulo aqui no segundo quadrante também, ó. Se eu pegar, por exemplo, 100 graus. 100 graus está por aqui, ó, no segundo quadrante. Ele também vai ter infinitas determinações. E assim vai. A questão do quadrante, só observação, não tem nada de mais, não. Certo, turma? Pessoal, então é o seguinte, vamos fazer o nosso intervalinho, tá? De 20 minutinhos. Quando for 10 para as 10 em ponto, eu volto, tá bom?
Não vão atrasar não, que eu tenho muita coisa para falar para vocês. Então é 9h30 agora. Quando for 9h50, eu volto aqui para a aula, tá? Na mesma sala, nem vou sair daqui, nem vou desconectar. Então até daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Primeiro ano, vamos voltar? Vamos lá, né? Então vamos continuar a brincadeira aí. Todo mundo me ouvindo? Então, beleza. Turminha, então está resolvido esse problema de ângulo maior que 360, né? Então tá. Então vamos continuar a nossa brincadeira. Pessoinhas, com essa coisa de existir ângulo grande demais, né? Ângulos maiores que 360, a gente precisa saber localizar direitinho, né? Quem são, aonde que estão esses ângulos grandes demais. Então, por exemplo, se eu perguntar assim para vocês, ó, encontre a primeira, é só um exemplo, tá, turminha? Encontre a primeira e a segunda determinação positiva desse ângulo aí, ó. O ângulo de 4.550 graus. É um ângulo grandão, não é? Todo mundo concorda, ó? 4.550 é um ângulo grande demais. Mas o que acontece? É como se eu pensasse assim, ó. Eu saí do zero está aqui, não tá? Ó, na direita. Eu saí do zero, dei algumas voltas, e rodando, 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 e chegou uma hora que eu conseguia andar todos esses 4.550 graus. Então a pergunta que eu faço é, aonde que está esse ângulo? Em qual quadrante? Qual que é a sua primeira determinação positiva? Alguém me fala como é que eu posso encontrar essa primeira determinação positiva? Depois eu penso na segunda. Se eu achar a primeira, a segunda fica fácil. Me ajude a encontrar a primeira determinação desse ângulo aqui. Quando eu falo a primeira, gente, é tipo assim, aonde que esse ângulo está? Na primeira volta, aonde que ele está parado? Ninguém, turma. Alguém tem uma ideia de como que a gente localiza esse ângulo aqui? O Pedro Túlio deu uma dica aqui, ó, vai multiplicando 360 por algum número até dar esse valor, perto desse valor. Não, o Pedro Túlio tem um jeito mais simples, porque senão vai demorar demais, né? Eu pego 360, multiplico por 2, por 3, por 4. Às vezes demora para eu chegar aqui. Me dá outra ideia. Ó, a Thaíde falou, divide por 360. Boa ideia. A ideia da Thaíde é boa, sabe por quê? Se eu pegar 4.550 e dividir por 360, eu estaria encontrando quantas voltas eu dei para andar esse ângulo grandão. Então é interessante. Muito bem, Thaíde. Meninada, então, a regra é, presta atenção, hein? Olha a dica. Toda vez que a gente tiver um ângulo grande demais, para eu saber aonde que esse ângulo é localizado, isso aí, Pedro Túlio, caminho inverso. A gente pega o ângulo e divide por 360. Vai ser uma regrinha, tá, galera? Ângulo grande, para eu saber aonde que ele está, eu divido por 360. Gente, só que eu não vou pôr vírgula nessa divisão. Eu vou dividir e na hora que acabar de não tem mais o que dividir, eu paro. Então vamos lá, ó. 455 por 360. Vai dar 1 vezes 360 dá 360. Oi? Alguém falou alguma coisa? Gente, subtraindo vai dar 95. Concorda? Aí eu abaixo quem? Abaixo zero. Gente, divisãozinha normal, tá? Aliás, 105 não, né? Fiz conta errada.
Ah, não, tá certo, é 95 mesmo. Aí abaixo o zero, 950 por 360 dá 2. 2 vezes 360, 720. E sobram 230 graus. Meninada, vamos interpretar? O que significa isso que eu fiz? Eu dei, ó, para eu andar 1550 graus, eu dei 12 voltas completas, certo? E andei mais 230 graus. Gente, no final das contas, não interessa as voltas completas. Tipo assim, foda-se 12 voltas. O que eu quero é o resto da divisão. É o resto que conta para mim aonde que a gente está parado. Quer dizer o que na prática? Que o ângulo de 4.550 ele mora no mesmo lugar do ângulo de 230. Então, qual é a resposta? A primeira determinação positiva dele é o 230 graus. Este é a primeira determinação positiva. Certo, turma? Fala para mim, qual quadrante que está o 230? 230 se encontra... Me ajuda aí, qual quadrante que ele está? Terceiro, isso aí, Ataíde. Eu saí do zero, passei pelo 90, passei pelo 180 e 230 está para frente do 180. Então ele está por aqui, ó. Então quer dizer que o ângulo 230 graus é a primeira determinação positiva do 4.550. Gente, agora que eu achei a primeira, achar a segunda é fácil. É só somar 360, igual nós combinamos lá na teoria. Então fala para mim, se eu pegar 230 e somar 360, vamos lá, ó. Se eu pegar 230 e somar 360, isso vai dar 590. Todo mundo concorda? Então, Júlio, o que é o 590? O 590 é a segunda determinação positiva. Que seria o quê? O segundo ângulo que passa ali. Aí vai ter o terceiro, vai ter o quarto, vai ter o quinto, e até chegar uma hora que teria o ângulo de 4.550 graus. Gente, olha com carinho, vê se entenderam, tudo bem. Então, a resposta desse meu exemplo é 230 é a primeira determinação positiva, 590 é a segunda determinação positiva. Gente, é importante saber fazer isso, tá? Porque muitas vezes eu vou ter exercícios que vão pedir para eu achar senos, cossenos e tangentes desses ângulos grandes. Então, se eu não souber achar a primeira determinação positiva, a gente vai ficar lascado depois. Olha com carinho, vê se entenderam. Júlio, Oi. será que você pode me explicar só o começo? Porque eu caí e aí eu não consegui entender o porquê que você dividiu. Tá, quem que tá falando comigo? A Letícia. A Letícia. Agora que apareceu que é você, Letícia. Letícia, vamos lá de novo. A pergunta era: encontre a primeira e a segunda determinação positiva do 4.550. Aí, Letícia, eu pensei assim, ó. Se você parar para pensar, 4.550, para você andar tudo isso, você tem que sair aqui do zero, né? 0 grau está aqui, ó. Você vai sair aqui do zero, vai ficar dando volta, vai ficar dando volta, 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 até chegar uma hora que você vai ter andado tudo isso. Então, a manha, Letícia, é pegar o ângulo que ele deu e dividir por 360. Sempre dividir por 360. Aí eu fiz a divisão, Letícia. Bonitinho, ó, divisão do jeito normal. Aí deu 12 e sobrou 230.
eu não continuo a divisão, Letícia, tá? Não vai pôr vírgula, não. Na hora que acabar, acabou. Aí como é que você interpreta? Você deu 12 voltas completas e andou mais 230 graus. Olha aqui na bolinha. É como se eu saísse aqui do zero, ó. Aí eu dei uma volta, dei duas, 3 voltas, foi dando, rodando, rodando. Aí eu dei 12 voltas e na última volta eu andei mais 230. Então é como se eu parasse aonde está o 230. Então pronto, 230 é a primeira determinação positiva desse ângulo. Sacou? Aham, entendi. Obrigada. E aí, para achar a segunda, eu só somei 360. Aham, não, desse eu peguei. Então fechou. Tá bom, obrigada. De nada. Vamos fazer um outro exemplo, então, para a gente melhorar a ideia. Olha outro exemplo aí. Em qual quadrante... Agora eu não estou perguntando qual que é a determinação, tá? Mas eu estou perguntando em qual quadrante se localiza esse ângulozão aqui, ó. 538π sobre 10 radianos. Vou esperar um segundinho, vocês copiar a pergunta, e a gente vai fazer. Eu quero saber em qual dos 4 quadrantes está esse ângulozão feião, horroroso aí. Enquanto vocês vão copiando, eu vou falar uma coisinha aqui, ó. Por que é legal eu saber fazer tudo isso? Futuramente, lá na aula da semana que vem, ou na outra, nós vamos aprender a achar senos, cossenos e tangentes desses ângulos grandões. Só que, na verdade, nós não vamos fazer conta com esses ângulos grandes. Nós vamos sempre apelar para a sua primeira determinação positiva. Olha que legal. Então, o que nós vamos aprender nas aulas futuras? Todos os ângulos que são congruos têm o mesmo seno, mesmo cosseno, mesmo tangente. Tá? Por isso que é legal a gente aprender tudo isso agora. Tudo bem, galerinha? Gente, vamos fazer o exemplo 2, então. Dica. Trabalhar em radiano é chato demais, tá? Júlio, eu não sei fazer em radiano. Tá bom, criatura, eu também não sei. Eu não quero fazer em radiano. Não precisa fazer em radiano. Passa para grau. Tá? É legal fazer em grau. Olha o primeiro exemplo. A gente fez em grau, deu tudo certinho. Então, dica, galera. Para trabalhar com um ângulo grande, larga a mão do radiano. Passa para grau. Fácil. Então, vamos lembrar lá do começo do ano? Como é que a gente passa esse ângulo para grau? Alguém me lembra? Eu tenho lá 538π por 10. E eu quero passá-lo para grau, porque eu não quero fazer a conta em radiano. Me ajuda a lembrar, como é que eu passo esse ângulo para grau? É por 180 multiplicar? Isso, muito bem. É só colocar o 180 no lugar do π. Gracinha. Vamos lá, então, ó. 538 vezes 180, porque eu já sei que o π equivale a 180, por 10. Pronto. Certo, turma? Aí eu corto zerinho com zerinho. Multiplica para mim aí, 538 por 18. Eu duvido que vocês sabem quanto que é. 538 por 18. Nossa, eu duvido mesmo. Ninguém fez essa conta para mim? Tô preguiçoso, hein, gente? 9.684. Obrigado, Mariana. 9.684 graus. Pronto, passei para grau. Viu, Gracinha? Agora, o que eu faço, Júlio? Agora, você faz igual a letra, o número 1, hein? Passou para grau, é um ângulo grande. Eu vou pegar esse ângulo grande, 9.684, e vou dividir por 360. Aí eu vou saber quantas voltas eu dei e aonde que eu parei. Olha que gracinha. Vamos lá, então? Separa lá, 968.
Vai dar 2. 2 vezes 360, 720. Sobram 248. Concorda? Vai acompanhando isso. Se tiver dúvida, pergunta. E aí, abaixo o 4. Vamos lá, 2.484 por 360. Isso vai dar quanto? 7 ou 8? 60 vezes 8, dá... 8 vai passar, galera. 60 vezes 7, dá... acho que 7 também passa. Então, vai ser 6. 60 vezes 6. Vai ser 6 aqui, turminha, ó. Aí 6 vezes 360 dá 2.160. Fechou? Confere a conta, vai conferindo aí, turminha. Se tiver dúvida, pergunta. E aí a gente subtrai, né? Subtraindo aí vai dar quanto? Vai dar 324 graus. Confere? Acho que é isso mesmo, né? Vamos interpretar? Para eu ter andado tudo isso aqui de grau, eu dei 26 voltas completas, que não me interessa, tudo bem, mas isso aqui não me interessa. Quem me interessa é o resto. Se eu andei, se sobraram 324, é porque 324 é a primeira determinação positiva. É exatamente aonde você está. Qual quadrante que está o 324, turminha? Muito bem, Thaís, está lá no quarto quadrante. Ó. Nós saímos do zero e demos a volta, passamos do 270, está quase fechando a volta, né? Então, 324 está lá no finzinho do quarto quadrante. Então, ele está mais ou menos por aqui. Então, a resposta é, galera, a pergunta foi em qual quadrante que ele estava. Então, a resposta, ele está no quarto quadrante. Primeiro ano, tá claro isso? Não pode ter dúvida então, hein? Não se assuste mais com um ângulo grande, tá? A gente nunca vai dar muita importância para o ângulo grande, tá bom? A gente vai sempre brincar com a primeira determinação positiva dele. É isso que me interessa saber. Dúvida, gente? Perguntas? Copiei para a gente passar então para a nossa última parte. Nem a perguntinha mesmo, tudo bem? Todo mundo entendeu essas continhas? O que significa as coisas? Joinha, né? Posso passar, galerinha? Já copiaram? Passando, hein? Qualquer coisa vocês falam que eu volto. Galerinha, de novo, antes da gente escrever alguma coisa, quem estiver copiando aí direitinho, pula mais 4 linhas. Pula mais umas 4 linhas aí, que eu vou explicar uma coisa para vocês e depois vocês escrevem a observação aqui. Mas eu gosto de explicar primeiro para a gente entender, tá? Então vamos lá, ó. De novo, tá aqui a nossa bolinha, né? O nosso ciclo trigonométrico. Nosso ciclo trigonométrico, tá? Gente, agora, quem estava perguntando aí, ó, a Taíde, o Pedro Túlio, estava preocupado com o ângulo negativo, agora que vai entrar os ângulos negativos aí, tá? Então, olha que interessante. A gente aprendeu que para a gente andar no ciclo, normalmente a gente anda para cima. A gente chama de sentido positivo.
Mas nada impede de eu andar para baixo. Ah, então o que é ângulo negativo, Júlio? Ângulo negativo são ângulos que são contados para baixo e não para cima. Então, por exemplo, se eu andar 90 graus, normal, eu paro lá em cima. Concorda? Se eu andar 90, eu paro lá em cima. Ora, mas e se eu andar 90 para baixo, eu vou parar no menos 90. Sacaram a mãe o que é ângulo negativo, turma? É quando eu ando no sentido horário. Ô, Júlio, mas lá embaixo não é o 270? É também. Ele é o 270 se eu andar no sentido positivo. Então, se eu vier no sentido negativo, vai ser o menos 90. Entendi. Então, gente, vamos lá de novo. Ó, vamos bem devagarzinho, já que eu escrevo essas coisas para vocês anotarem. Ângulo negativo é quando eu conto o ângulo indo por baixo, ao invés de ir por cima. Tá? E todo ângulo que é negativo, ele vai ter um companheirinho que mora no mesmo lugar dele, que é o positivo. Tipo 270 e o 90, o menos 90. Concorda que os dois moram no mesmo lugar? Só que o menos 90 eu contei vindo por baixo. O 270 eu contei indo por cima. Quer ver outro exemplo? Vamos pegar outro exemplo, quer ver? Antes da gente escrever. Vamos pegar o ângulo de menos, por exemplo, menos 50 graus. Menos 50. Se fosse mais 50, eu andaria para cima. Onde que estaria o mais 50? Um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho para cima do meio, né? Mais ou menos aqui, ó. Aqui estaria os 50 graus. Mas eu não quero andar 50. Eu quero andar menos 50. Então vai ser para baixo. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Concorda, turma? Então tá. Aqui está o ângulo de menos 50. Mas espera aí. Menos 50 se eu vier por baixo. E se eu fosse por cima? Eu ia chegar no mesmo lugar. Que ângulo que seria esse? Gente, dica, tá? Já que eu vou escrever. Para a gente achar o companheirinho positivo daquele ângulo que é negativo, é só ver o que falta para 360. Porque a volta inteira, turma, tem 360 graus. Então, ó, raciocina, pensa. Menos 50 se eu vier por baixo. Então, se eu vier por cima, vai ter que ser o ângulo de 310. Porque, ó, 310 junto com 50 tem que dar 360. Estão caçando a manha, gente? O que é ângulo negativo? Certo ou não? Vou pôr aqui para vocês copiarem agora. Quando vocês vão vendo, qualquer dúvida, vocês falam aí que eu explico de novo. Então, aqui está errado, na verdade. Observação número 2. Só um minutinho. Só para já ficar certo, senão depois eu esqueço de arrumar. Pronto, observação número 2. Na trigonometria, vamos considerar ângulos negativos. Tá? Todo ângulo negativo possui um côngruo positivo e para encontrá-lo, completamos o que falta para 360. Pessoinhas, eu tentei explicar para vocês exatamente, eu tentei escrever aqui exatamente o que eu expliquei. Copiem, vê se está certo, vê se está entendido. Aí, meninada que estava em dúvida aí, estava curioso, todo mundo entendeu o que é ângulo negativo? Ô, Júlio, os ângulos negativos também são chamadas de determinações? Também, só que é determinação negativa.
Tá? Então, por exemplo, quer ver? Ó? Olha para esse pontinho aqui, ó, o menos 50 e o 310. O 310, ele é chamado de primeira determinação positiva. Isso eu já aprendi. Por quê? Ele é o primeiro ângulo positivo que passa nesse ponto. E o menos 50 é a primeira determinação negativa. Então, na verdade, assim, no final das contas, todo ponto tem determinações positivas e determinações negativas. Vocês entenderam, turma? Beleza? Vão ter outras determinações positivas? Vão. Vão ter outras negativas? Vão também. Tudo bem, turma? Ninguém fala nada. Vocês entenderam? Tudo certo. Beleza. Galerinha, e ângulo negativo só existe na trigonometria, tá? Porque se eu for pensar, ângulo é uma medida geométrica, né? E na geometria é feio eu pensar que tem coisa negativa, que tem medida negativa. Mas aqui, o negativo é só o jeito de andar. Se eu ando para cima, é positivo. Se eu ando por baixo, é negativo. Tá bom? Então, não é que existe ângulo negativo na geometria, não é isso. É só o sentido de rodar no ciclo. Tá bom? E eu já vou adiantar uma coisa para vocês, tá? Para vocês ficarem aliviados. Nós não vamos, normalmente, fazer exercício usando ângulo negativo. Não vamos. Então, tipo assim, lá na frente, quando o exercício perguntassem para mim, calcule o seno de menos 300. Ah, calcule o cosseno de menos 1000. Não. A gente só vai estudar senos, cossenos e tangentes de ângulos positivos. A gente nunca vai brincar com ângulo negativo. Por quê? Porque eu estou aprendendo na aula de hoje que o ângulo negativo tem o companheirinho positivo. Concorda comigo? Então, vamos supor, hipoteticamente, que eu peço para você calcular o seno de menos 50. Menos 50 aqui embaixo, né? Ó. Calcule o seno de menos 50 para mim. Não, você não vai calcular o seno de menos 50. Você vai calcular o seno de 310. Porque eles são côngruos, então eles têm o mesmo seno. E, por exemplo, antigamente, hoje não se usa mais, mas antigamente se usava uma tabela de trigonometria, onde essa tabela tinha senos, cossenos e tangentes de muitos ângulos mesmo, mas eram só ângulos positivos. Não existe tabela de ângulos negativos. Por quê? Porque ângulo negativo tem o seu companheirinho positivo. Tá bom? Por isso que a gente tem que aprender essas coisas primeiro, para lá na frente, quando aparecer esses ângulos grandes, esses ângulos negativos, eu saber manipulá-los. Certo, turma? Tudo bem? Posso passar? Ninguém quer fazer nenhuma perguntinha? Então vamos ver se a gente entendeu mesmo. Exemplos. Eu quero saber qual é, presta atenção na pergunta, ó, a segunda determinação positiva desse arco aqui, ó, menos 1560 graus. Quero saber qual é a segunda determinação positiva de menos 1560 graus. Menos 1560 graus. Qual que é a segunda determinação positiva desse ângulo aí? Vamos fazer juntos? Vamos lá. Primeira coisa que eu faço é... Ele é grande? Ele é grande, só que ele é negativo. Não faz mal. Eu vou
fazer o mesmo raciocínio. Eu vou dividi-lo por 360. Então, vai lá, pega menos 1.560. Fazer mais em cima, senão não vai caber. Menos 1.560 e vamos dividir por 360. Igualzinho nós fizemos agora há pouco. Gente, não dá para separar aqui, ó. Então vai ter que ser tudo, tá? 1.560 por 360, acho que vai dar 4. 4 vezes isso dá 1.440 e sobram 120 graus. Confere? Tá, mas agora olha só. Na verdade, não sobra 120. Sobra menos 120, porque o ângulo é negativo. Gente, mas a maneira de interpretar é a mesma, tá? Você deu 4 voltas completas, só que no sentido negativo, e andou menos, né? Mais 120 graus, mas no sentido negativo. Então vamos lá, vem na bolinha aqui, ó. Você saiu do zero, só que ao invés de andar por cima, você veio por baixo. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas e acabou andando mais 120, mas por baixo. Me diga, em qual quadrante vamos parar? Em qual quadrante está o menos 120? Só para eu localizar no meu desenho. Terceiro, concorda com o Eduardo, gente? Ó, Taíde, o segundo, por que você acha que é o segundo, Taíde? Taíde, seria o segundo se eu saísse aqui do zero, ó, e viesse por cima, os 120 graus, estaria mais ou menos aqui, ó. Só que como o ângulo é negativo, eu não vou andar por cima, né, Taíde? Eu vou andar por baixo. Então, você anda... Então, é que eu pensei que quando era negativo, os quadrantes mudavam. Entendi. Você pensou que mudava de nome. Aqui fosse o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Isso. Tudo bem. Não muda, tá, Taíde? Os nomes Tá. não mudam. Tá? Então, é terceiro Beleza. quadrante do mesmo jeito. Então, fechou. Então, beleza. Então, aqui está o menos 120. Todo mundo concorda? Então, tá. Mas menos 120 é a primeira determinação negativa. Tá, eu não quero essa resposta. Eu quero fazer o seguinte. Se eu for por cima, qual que é o ângulo positivo que vai cair no mesmo lugar? É só ver o que falta para 360. Então, muito bem, Thaís, vai ser o 240. Porque, ó, de 120 para fechar 360, faltam 240. Então, 240 é a primeira determinação positiva. Concorda, gente? Menos 120 é a primeira negativa. E para eu dar a resposta final, qual que é a segunda positiva? É só somar 360. Então, se eu pegar 240 e somar 360, vai dar 600 graus. Certo, turma, ou não? Então, a resposta é 600 é a segunda determinação positiva. Vamos responder aqui, ó. 600 graus é a segunda determinação positiva. Gente, isso é bem chatinho, tá? Eu sei que às vezes é dificinho. Se ficou com dúvida, pergunta, eu explico de novo. Não deixa passar. Então, primeiro eu dividi por 360, achei as voltas e achei o que sobrou. Aí eu fui lá e por baixo eu localizei o menos 120. Mas aí eu pensei assim, se eu for por cima, eu andarei 240 graus. Seria a primeira positiva. Aí eu somei 360 para dar a segunda positiva. Estamos acabando já, tá? Perguntas, perguntas, perguntas?
Ô, Júlio, Diga. então os ângulos negativos, eles não passam de menos 360. Não, passam também, ué. Aqui o ângulo de menos 1560. Da mesma forma que os positivos passam, os negativos também passam. Ah, entendi. Porque ó, Mas a sair gente do zero, é como se... É assim, é que menos 120 é a primeira negativa. Se eu quisesse saber qual que é a segunda negativa, você soma 360 do mesmo jeito. Quanto que é 120 com 360? Vai dar 480. Então, 480 é a segunda negativa. Aí vai ter a terceira, vai ter a quarta, até chegar nesse menino aqui, ó. Entendi, valeu. Sacou? Então, existem infinitas positivas e também infinitas negativas. Mas no final das contas, galera, sim, de tudo isso que eu estou falando para vocês, sempre o ângulo mais importante para nós vai ser a primeira determinação positiva. Tudo em quase todos os problemas que nós vamos resolver, o nosso objetivo vai ser sempre achar a primeira positiva. É ela que vai interessar para a gente. Tá bom? Então, na aula de hoje, nós estamos aprendendo a fazer isso. Como é que eu acho sempre a primeira positiva? Então, para a gente fechar, tá? Essa parte aqui. Em qual quadrante se localiza esse ângulo? Esse ângulo é pequenininho, ó. Radiano. Odeio radiano, Júlio. Não suporto radiano. Então tá bom. Vamos passar para grau. Eu também não gosto de pensar muito em radiano. Se eu for fazer em grau, galera, vai ficar assim, ó. Menos 5π por 3. Eu sei que o π é 180, menos 5 vezes 180 por 3. Simplifica, bonitinho. Então, vai dar menos 300. Esse ângulo já é pequenininho, gente, ó. Como ele não passou de 360, não precisa nem dividir. Já vai direto. Em qual quadrante que ele está? Menos 300 graus. Júlia, eu não quero mais falar com você. Letícia, seria o quarto se fosse positivo, tá? Se fosse mais 300 graus, você sairia do zero, aí daria a volta por cima e acabaria caindo no 300. Só que como você está vindo por baixo, Letícia, então você vai passar pelo menos 90, vai passar pelo menos 180, vai passar lá em cima e vai acabar chegando no primeiro quadrante. Então, o ângulo de menos 300 está no primeiro quadrante, Letícia. Tudo bem, Via? Entendeu a diferença? Tudo, eu tinha esquecido do menos. Beleza, tranquilo. E bom, também que foi só uma confusão mesmo. Resposta, então, ele está no primeiro quadrante. Pessoalzinho, para a gente terminar a nossa aula, tá? Nós vamos fazer só eu vou parar por aqui a teoria de hoje. Nós vamos falar mais do ciclo a semana que vem, tá bom? Então, só para a gente terminar o nosso finzinho de aula, nós vamos fazer a atividade 1 aí. Tá no livro 2 de vocês. Tá na página 5, tá? Atividades para a sala aí. É o primeiro exercício aí, que é bem parecido com os que eu fiz para vocês até agora. Aí a gente vai fazer, a gente vai terminar já, tá? E deixa eu já falar uma coisa para vocês aqui, ó. No livro de vocês, não tem muito exercício dessa parte inicial do ciclo, tá? Eu vou enviar depois no grupo uma tarefa, tá?
vai ser parte da tarefa de vocês, para vocês fazerem dessa aula de hoje, tá bom? Então, por enquanto, não precisa fazer a tarefa do livro. Eu vou mandar a parte para vocês, uma tarefinha no grupo, pequenininha, tá? São 6 exercícios só para vocês praticarem a aula de hoje, tá bom? E a gente volta a fazer as do livro a semana que vem. Fechou? Vamos fazer esse primeiro então, para a gente fechar? Queria fazer mais, mas não vai dar tempo. Vamos fazer esse primeiro, a gente termina a aula. Pessoas, é facinho, ó. Ele pediu para localizar em qual quadrante que estão esses ângulos. É só fazer a divisão, né? Vamos fazer o letra A, ó. Então, vamos lá. Eu quero... Vamos pegar o 10.112 e vamos dividir por 360. Sempre dividir por 360. Então, vamos lá. Eu vou separar o 101 não dá, vai ser o 1011. 1011 por 360, turma, vai dar 2, né? 2 vezes 360 vai dar 720. Subtrai para mim aí. Quanto que é 1011 menos 720? Eu duvido que vocês sabem. Quanto que é 1011 menos 720? Não, duvido mesmo. Eu sei que vai terminar em 1. 291. Obrigada, Thaís. 291. Abaixo 2. E agora, ó. 2.912. Eu acho que vai dar uns 8. Que é isso? 8 vezes nada é nada. 8 vezes 6 dá 48. Vamos. 4, 24 e 4, 28. É isso mesmo, ó. Aí vai sobrar... Quanto de 2.880 para 2.912? 32 graus? Acho que é isso. Confere aí. Então, pronto. Interpreta, turma. Nós demos 28 voltas completas e andamos mais 32 graus. Então, é o resto que vai ser a primeira determinação positiva. Bom? Então, resposta da letra A, 32 graus está onde? Está no primeiro quadrante, concorda? Positivo mesmo. Então, tá aqui, ó. Não precisava desenhar, não. Era só responder, tá? Estou desenhando para ficar bonitinho. Então, 32 graus está no primeiro quadrante. Pessoal, letra A, tudo bem? Então, beleza. Letra B. Lá, letra B é 478, professor. Letra B, 478 dividido por 360. Isso vai dar um só. 360. E vão sobrar quanto, Júlio? 118. Pronto. Só deu uma volta completa e sobrou 118. Tudo bem, turminha? Uma volta mais 118. Qual quadrante que está o 118, professor? Saindo do zero, indo por cima, passo 90, vai estar um pouquinho para frente do 90. Então, 118 graus está ali, ó. Para cima do 100, um pouquinho para frente do 90, né? Então, está no segundo quadrante. Certo, turma? Letra C. Estão acompanhando, né, galerinha? Menos 4.249 graus. Vamos dividir por 360, como sempre. Separo 424, dá 1. 360. Quanto que sobra, Júlio? De 360 para 424, 64. E abaixo 9.
Vai lá, 649 não chega a dar 2, galera, porque 2 daria 720. Então tem que ser um só. Aí vai dar 360. E sobram quanto, professor? 9, 8, 289? É isso, confere aí. 289. Show de bola, turma? Belezinha, né? Então, a gente deu 11 voltas completas e sobraram 289 graus. Gente, 289, ó, você sai... Ah, só que é negativo, 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 negativo. Esqueci, ó. Então, negativo quer dizer que você vai rodar por baixo. Então, você sai do zero, vem por baixo, chega no menos 90, chega no menos 180, vai passar o menos 270, que é lá em cima, vai ser um pouquinho para frente lá do menos 270. Então, aqui está o menos 289 graus. Vocês concordam, galera? Então, é no primeiro quadrante de novo. Fechou? É no primeiro quadrante de novo. E o último, saideira. A gente terminar a aulinha. Letra D. Menos 7.436. Gente, tudo igual, tá? Tá, divide, vai dar 2.720, sobram 23. Concorda? Sobraram 23. Agora toma cuidado agora na divisão, hein, gente? Presta atenção, ó. Você abaixa o 6. Quando eu abaixo e não dá para dividir, eu tenho que pôr um 0 aqui. Ó, abaixei, vamos de novo. Vamos lá. Sobrou 23. Abaixei o 6. Só que não deu. Toda vez que eu abaixo um número e não dá para dividir, eu ponho um 0 aqui no quociente. Se eu quisesse continuar a divisão, colocaria outro 0 e uma vírgula. Mas eu não vou continuar. Para esse tipo de raciocínio, eu não coloco vírgula. Então, acabou. Deu 20 voltas. O ruim aqui, ó. Deu 20 voltas e sobraram 236 negativo, né? Então, de novo, vou ter que andar ao contrário. Como é que a gente anda ao contrário aí? Sai do 0, vem por baixo, menos 90, menos 180. Eu não chego no menos 270. Tá antes, né? Então, eu vou marcar mais ou menos por aqui, tá? Menos 236 graus. Certo, turma? Júlio, Oi. a parte que vai sobrar nunca vai ser maior que 360? Nunca, não pode. Porque numa divisão, o resto tem que ser menor que o divisor. Se sobrar mais que 360, é porque você fez errado. Você não terminou a divisão. Ah, tá, ok. Obrigada. Tudo bem? De nada. Meninada, menos 236 está no segundo quadrante. Então, fica ligado lá no grupo, galera. Eu vou mandar uma tarefinha pequenininha para vocês brincarem. Não precisa fazer do livro ainda, tá? Nós vamos terminar o ciclo a semana que vem. Aí a gente corrige o resto do livro e depois continuamos a vida. Fechou? E a semana que vem, só um detalhe aí, quem tiver transferidor, nós vamos usar, tá? Para deixar um ciclo, nós vamos fazer um ciclo muito lindo a semana que vem, super maravilhoso. Então, quem tiver um transferidor, procura ele aí, deixa ele guardadinho. Semana que vem eu lembro isso para vocês, tá bom? Então, eu mando a tarefa no grupo e do livro a gente termina a semana que vem. Certo, turma? Fechou? Boa semana para vocês. Bom descanso, bom estudo. Até quarta-feira, então, se Deus quiser.
Eu não deixo de fazer a tarefinha que eu mandar, não, hein? Tudo isso que eu falei hoje é importante. Abracinho pra vocês, tá? Tchau, Júlio. Júlio, obrigada. Tchau, de nada.